Qualquer coisa que você achar não, importante tá é só falar. tranquilo. Está no ar Papo de Subúrbio, um local onde a cultura e a comunidade se encontram. Galera, você do Papo Subúrbio sabe que a gente chega sempre aqui com convidados de primeira para falar de cultura, sociabilidade, história, memória, tudo que nos identifica enquanto ser carioca. E para falar disso, é importantíssimo lembrar da nossa parceria. A gente tem uma parceira que estampa no peito o orgulho de ser suburbano. Quem é que fecha com a gente, Tom? É isso mesmo, Rafael. A gente fechou uma parceria incrível com a Irada. A Irada é uma marca suburbana que valoriza o que a gente tem de melhor, o orgulho de ser suburbano. Estampar no peito da onde a gente veio, além de memórias afetivas e gírias locais. E pra mim, ela trouxe uma super novidade que eu amei. Estampar no peito da onde eu vim, o Irajá, o Irajamaica. Chegou aqui, ó, Irajá é meu país, se liga. Olha só, agora eu estampo no peito da onde eu vim, Irajá é meu país. E você também pode fazer isso. Entra agora no site que tá aqui no QR Code e você vai ver a coleção inteira, várias camisas iradíssimas. E você, se usar o nosso cupom, vai ganhar até 15% de desconto. Não vai perder, hein? Corre lá, entra na Irada, vê o videozinho agora para você ver a super coleção e estampa no peito o orgulho de ser suburbano. Irada, mais que um look, identidade. Salve Irada! Irada, você que ainda não conhece as estampas da Irada, vai lá no site da Irada, procura uma camisa que te identifique, seja Irajá, seja o bairro que você queira, e não esquece de ir lá com o cupom Papo de Subúrbio que você ganha até 15% de desconto. Por falar de identidade suburbana, por falar de alguém que representa a nossa cultura potente que sai dos morros, favelas, periferias, a gente tem uma convidada hoje que tem muito pra dizer pra gente e pra dizer no pé, no samba, na lata. Quem é que tá com a gente hoje, Tom? Ela revolucionou a música brasileira misturando funk, pop e atitude. É símbolo de liberdade artística, voz política e referência feminina de vanguarda. E aqui ela fala sobre o início de carreira, as origens criativas e os desafios do Brasil de hoje. Lançando o álbum, livro e filme Fernanda Abreu, no Papo de Subúrbio. Não vai perder, né? Pô, Fernanda, muito obrigado, querida. Caraca, te atrapalhando na semana do teu aniversário, no meio da correria para terminar projeto. Ah, cara, Pô, é um foi prazer total estar aqui no Papo de Subúrbio. Eu adoro o seu trabalho, eu acho você um grande professor, além de comunicador, eu acho incrível, eu agradeço o convite, inclusive. Caraca, que maravilha. Não, eu fiquei muito feliz mesmo, e fiquei mais feliz quando eu soube que a gente estava na semana do seu aniversário e que você não teve também muito tempo para comemorar. Você acabou de falar pra gente que foi uma correria total. Não, eu estou numa correria para terminar esse projeto, que é um projeto muito grande, que é a comemoração do álbum da Lata, que eu lancei em 95, que está fazendo 30 anos. E eu resolvi fazer um documentário, um livro, um vinil, um remix. Então eu tô louca, porque a gente vai, né, tá na boca aí para sair, né? Cara, você que tá assistindo já tem que ficar ligado, não pode perder que esse material vai sair agora aí, em outubro praticamente, tá certo? Sim, sim. Tá estourando aí pra você acessar, mandar pra todo mundo, espalhar pra geral, e é um trabalho muito referenciado, autobiográfico e que conta de certa forma um pouco da história da musical contemporânea do Rio de Janeiro, tô certo? É, eu acho que sim, acho que o da Lata, quando eu produzi ele ali em 95, eu acho que era um momento que a gente estava vendo surgir o funk carioca de uma maneira mais potente ali, né? A gente teve aquela primeira imersão no funk em 89, quando o Marlboro lançou o Funk Brasil, o álbum, mas ainda não tinha MC, não tinha ninguém cantando, era mais o funk, som, equipes de som e tal. Depois a gente teve ali em 94, né? Final de 94, Cidinho e Doca lançando o Rap da Felicidade. E aí teve aquele boom, aquele estouro. Então acho que esse momento ali da metade dos anos 90, 95, a gente teve muita efervescência cultural e o Rio ainda estava, né, numa vitrine, assim, vamos dizer, né, no Brasil. Acho que ainda está. O Rio de Janeiro tem essa
essa vocação, né? Essa vocação para vanguarda cultural, para questionamentos políticos e sociais, independente do que a gente está vivendo agora no momento, né? Mas eu acho que o Rio sempre teve esse jeito de uma cidade muito musical, uma cidade que inventou o machixe, que inventou o chorinho, que inventou o samba, desculpa, baianos, que inventou o funk carioca, que inventou a bossa nova. Então é uma cidade realmente que é especial, né? Uma cidade ímpar em termos de musicais. E esse disco que eu lancei, ele tá ali para afirmar, eu acho, essa ponte que eu, uma garota, classe média, branca, Zona Sul, via naquele momento a potência que tinha esse movimento das favelas, né, do som que estava saindo das favelas, que até então era um reduto do samba, e estava vendo ali aquela música eletrônica, aqueles pequenos estúdios, aqueles DJs fazendo aquela música eletrônica em cima muito ainda do África Bambata, né, do Planet Rock e tal, mas trazendo ali o Miami Bass, já misturando um pouquinho e tal. E aí eu fiz aquele disco que eu acho que é ali a afirmação do pop samba funk que eu acabei, né, seguindo aí na minha estrada musical. Fernanda, tem muitas coisas que te caracterizam, te marcam, óbvio que sem generalizar, mas é importante que a gente, ou essencializar na verdade, mas é importante que a gente fale que você é uma cantora que tem a possibilidade de ler como uma cronista, né, a realidade social e uma realidade de uma história vista por baixo, ou vista a partir do protagonismo popular da cidade. Eu acho isso fundamental. Mas eu queria entender como isso começou na tua trajetória de formação Sim. humana. Em que momento você identificou que isso era uma característica sua, que te levava para esse lado progressista, de denúncia, de trazer muitos desses elementos para a tua produção, para a tua musicalidade? Eu acho que foi a minha formação e a minha educação, né? Meus pais sempre colocaram eu e meu irmão em escola pública. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande, porque a gente é formado e criado, e o nosso dia a dia em contato com pessoas que são muito diferentes, tanto de grana, quanto de lugar onde mora, e das referências culturais, né? De cada casa, de cada amigo meu que eu tinha na escola pública. Tanto no primário quanto no ginásio, né, como a gente chamava antigamente, mas que é o ensino fundamental 1 e 2, que eu acho que é basicamente a formação, né, a gente sai ali, né, adolescente, e o meu pai, arquiteto também, urbanista, que apaixonado pelo Rio de Janeiro, né, que fez muitas obras, viaduto de Mangueira, aterro do Flamengo, então era um cara que estava sempre levando a gente para esses lugares do Rio, né? Eu acho que tem também uma identificação minha com a dança muito grande, e aí eu acho que naturalmente me apaixonar pela música negra, tanto internacional, né, com Jackson 5, Michael Jackson, James Brown e Marvin Gaye, Stevie Wonder, quanto a música brasileira, Tim Maia, Hildon, Cassiano, o samba. Os meus pais tinham um grupo de samba amador chamado Patota, então Caramba, a gente... essa eu não sabia, sério? a gente ficava em volta das rodas de samba desde 7 anos de idade. Meu pai tocava cuíca, minha mãe tocava ganzá e era pastora, né, cantava. E muitos sambas e artistas maravilhosos, né, como Roberto Ribeiro, Clara Nunes, e Clementina, e Martim da Vila, e João Nogueira. Então são, né, Candeia, Cartola. Eu acho que isso tudo acabou me levando para, na minha ali final da adolescência, que eu tinha que escolher uma faculdade, porque na minha casa tinha que escolher faculdade para fazer, apesar de eu estar me formando em balé clássico e estar começando a minha vida musical. Eu escolhi fazer arquitetura por causa do meu pai, então eu passei para o fundão, mas 6 meses depois, quando eu vi a grade curricular, que tinha cálculo 1, 2, 3, estatísticas, eu falei, gente, não é para mim. Aí fui fazer sociologia na PUC, então eu acho que as coisas acabaram se juntando. Convergiram para... Porque a sociologia nada mais e é espetacular e maravilhoso, a gente tem um conhecimento muito grande, né, da história e da humanidade, das sociedades, das lutas e tal. Eu acho que naturalmente você cai na política, né, universitária, que sempre foi uma paixão também para mim. E, ao mesmo tempo, quando eu me vi fazendo minha carreira solo e tendo que escrever, eu acho que veio naturalmente para mim
essa história de falar da cidade, ter o meu olhar do mundo e do Brasil através do Rio de Janeiro, através do que eu estava vendo, observando. E qualquer pessoa que mora no Rio, a gente vê a contradição enorme que tem, a desigualdade enorme que tem, todos os paradoxos da cidade, todas as suas belezas, todas as suas coisas caóticas. E aí eu acho que é daí que vem um pouco, eu acho, minha maneira de compor, que fala de amor, fala, mas eu acho que fala mais de um amor coletivo, uma possibilidade de um amor coletivo, de um entendimento coletivo em relação a respeitos né, e tecidos culturais e sociais, do que exatamente um amor romântico e tal, que eu gosto também, mas eu acho que é mais a minha praia, né? Não, e tem um elemento da tua musicalidade que eu acho que a gente deve explorar, mas eu queria também pegar um gancho quando você fala dessa tua aproximação familiar com a música, com a cultura do subúrbio, que eu tenho duas possibilidades de a gente explorar isso aí, mas eu quero entrar nessa segunda possibilidade também. A tua musicalidade, ela faz uma leitura, mas no meu entendimento, uma leitura que potencializa e que busca, né, a lá, né, Beto Sem Braço, a ideia de existe sim a sociabilidade suburbana, existe sim uma cultura, existe uma cidade que tem as suas contradições, mas para resistir a essas contradições a gente tem que se unir e a gente tem que celebrar de certa maneira essa existência. E eu acho que você imprime, até mesmo falando da cidade com problemas, mas com belezas também, você imprime essa lógica de que, que bom que a gente está aqui para lutar por esse processo. Eu acho que isso faz parte dessa tua formação. E evidentemente essa tua formação se choca com essa menina que encontrou a potência musical que vinha dos subúrbios. Então a primeira pergunta que eu vou te fazer, puxando para esse momento mais atual, é: em que momento você percebe que a cultura da cidade se forja e em grande porção nas áreas periféricas, no subúrbio, nesse momento além túnel? Vou dar esse exemplo como referência. Olha, eu acho que para mim a minha primeira lembrança de que existe, né, tesouros na favela, né, que existe cultura e força criativa, inventiva, foi quando eu tinha 6 anos de idade. Caramba, bem nova. Que os meus pais me levavam para ensaio de escola de samba, porque eles saíam todos os anos em desfile de escola de samba. Então foi onde eu comecei a ir, né, para Padre Miguel, para Mangueira, né, para as quadras das escolas de samba. E que a gente saiu aqui do Jardim Botânico, né, da Zona Sul. Mas eu era muito pequena, então aquilo era muito natural, era uma interiorização natural, mas ainda sem vamos dizer, uma reflexão crítica. Uma reflexão crítica, uma formalização assim, né, desse pensamento, uma racionalização desse pensamento. Depois, isso também se passou um pouco para mim quando eu comecei a conseguir sair de casa. Minha mãe deixou, meu pai deixou, com amigos só, né? Que foi ao mesmo tempo que eu ia numa boate na Tijuca, no Mamute, ou que eu ia na Zona Sul, no Papagaio, na Lagoa, eu também fui ver como é que era o baile charme em Marechal Hermes, no Circo Voador, né, no Disco Voador. E também fui pro Portelão, porque aí a dança me levou para esses lugares, né? Quando eu também participei da Blitz, a gente fez muitos playbacks em muitos clubes de subúrbio e tal. Mas aí era uma coisa muito rápida. A gente chegava, fazia o show, o playback e ia embora. Mas já dava para sentir, né, a diferença, o entorno, né, como era diferente da Zona Sul. E depois, aí mais tarde um pouquinho, ali em 1990, quando eu conheci o Marlboro de fato e me apaixonei pelos bailes funk, aí sim, eu fui a muitos bailes na favela, no asfalto, com o Marlboro, fui a muitos, muitos, muitos bailes e eu ficava encantada, porque ao mesmo tempo que a gente via uma violência grande, uma falta de saneamento nesses lugares, uma falta de estrutura e de dignidade, de moradia, você via que como a força da música e da cultura é importante para uma comunidade, é importante para as pessoas, não só pelo lazer, mas pela ideia de pertencimento cultural, social. Então, isso tudo me apaixonou muito, sabe? Eu me senti mais carioca
porque eu estava indo nesses lugares que não era só ficar no meu reduto, que qualquer pessoa pode ficar, realmente. Você pode nascer e morrer e não sair ali do seu bairro, da sua, né, ali do seu entorno. Mas é tão rico, né, quando você consegue atravessar esses túneis, né, e construir essas pontes que... Eu hoje, com 64 anos, né, que eu acabei de fazer agora em setembro, eu me sinto privilegiada da música e a dança, né, terem podido me levar a esses outros lugares no Rio de Janeiro. É interessante porque você fala da tua história e esses elementos da dança e da música, que são praticamente integrados e quase que indesassociáveis, mas eles chegaram na tua vida em momentos diferentes ou contextos diferentes. E depois eu quero também pegar um gancho nessa questão da dança, porque a dança e a educação sempre foram algo que para mim são fundamentais que as pessoas tenham acesso. Né? Eu acho que a educação corporal, de modo geral, é algo que se restringe ainda muito, ainda mais em espaços, né, que são historicamente marginalizados. Aí eu queria saber para você, primeiro, como é que você faz esse percurso, né, de escolhas na sua vida, se isso andou junto, a música e a dança, obviamente, estão sempre presentes, mas em que momento você pensa assim, olha, eu tenho uma formação de bailarina clássica, mas eu quero para outros campos, ou eu também quero investir na minha carreira, né, musical? Como é que se deu? Era um dilema para você ou não? Era algo fluido que... Olha, eu vou te falar, a minha vida é uma loucura. Parece que tem um anjo da guarda que vai falando assim, vai por ali, vai por ali, vai por ali. Porque nada foi muito calculado. E nem meus pais eram pessoas que ficavam assim, você vai ter que fazer isso, eu vou colocar você numa aula disso, ou você vai ter que fazer assim. Eles eram também muito... Minha mãe era biblioteconomista. Meu pai era arquiteto, mas adoravam música, né? Então, na minha casa, por exemplo, depois do jantar, cada um de nós quatro, ou meu pai, ou minha mãe, ou meu irmão, ou eu, a gente escolhia que música a gente vai ouvir depois, né? Depois do jantar. Meus pais iam todos os festivais de música, meus pais desfilaram na escola de samba, e tinham esse grupo amador. Então, assim, eram pessoas também que curtiam a vida, né? Então, eu acho que na minha vida, quando chegou ali... O balé foi uma coisa muito específica, porque eu nasci e quando eu fui ficando com 7, 8 anos, o meu joelho foi entortando para dentro. E minha mãe me levou para vários ortopedistas e eles me botavam uma botinha. Eu sou aquela menina de escola pública que usava aquele aparelho, freio de burro e uma bota aquele botão duro, ortopédica. Pra você ter uma ideia, tá? Quando alguém me fala de bullying, eu nem discuto. E aí, mas eu ia na boa, sabia? Eu acho que eu sempre tive uma autoestima de, tipo... Que bom! Sei lá, eu tenho que fazer isso, eu vou então, fazer isso, vamos embora. E aí, por acaso, um desses ortopedistas, depois de muita ralação, muita bota, dormi com uma coisa que tinha um ferro. Caraca. Era uma coisa muito louca. E o ortopedista falou, bota ela no balé clássico. E aí eu entrei no balé clássico com 9 anos de idade. O meu joelho ficou ótimo. Mas você gostava? Não, eu não sabia nada de balé clássico. Eu entrei lá e tinha que fazer. E por acaso, a minha professora foi a mestra Tatiana Lescova, que é um absurdo, que foi diretora do Municipal, que é uma russa que veio para o Brasil, né, com balé de Moscou e acabou ficando aqui, se apaixonou, fez uma escola de dança, assim como a dona Eugênia Feodorova. E aí eu comecei a gostar e a professora também começou a ver que eu tinha jeito. E aí eu fazia de graça ali numa escolinha que tinha perto da igreja Margarida Maria. Porque meus pais não tinham grana, era classe média, mas não tinha grana. Contadinho. Eu não ia para a escola pública porque eles... porque não tinha essa grana para pagar para a escola privada. E as outras coisas também, né? O balé também. Procuraram um lugar que tinha uma aula de balé que era de graça, que era nesse lugar. E aí eu ganhei uma bolsa e fui para a escola dela em Copacabana. E aí eu comecei a gostar muito do balé clássico. Nessa mesma época, o meu irmão, que canta super bem, que é professor de canto e que é preparador vocal,
ele só tem um ano a mais do que eu, mas ele começou já na escola a aprender violão e ele tinha uns grupos corais. E aí ele me chamou e eu fui fazer grupo coral, eu fui aprender violão. Então foi uma coisa que foi meio junto, assim. Ao mesmo tempo que eu ia para aula de balé, eu chegava em casa, fazia aula de violão com meu irmão. Ao mesmo tempo, o grupinho, né, da nossa escola, muita gente cantava e tinha esse grupo coral. A dona Raquel, que era nossa professora de música no Camilo Castelo Branco, que é essa escola, que fez 60 anos agora, eu estive até lá há 2 semanas atrás, Que bacana. celebrando com eles. Ela foi uma grande incentivadora, não só para a gente compor, cantar, mas chegamos a fazer um vinil. Oh. Vinil, eu, meu irmão, todos os meus amigos, com composições nossas. E então foi assim, sabe? 12, 13, Gente, queria ter 14 acesso a esse anos. material, deve ser bacana, hein? É super. Aí eu fui indo balé, fui indo para música, aí e estudando na escola. Quando chegou com 18 anos, 17 para 18 anos, eu escolhi arquitetura. Ao mesmo tempo, eu estava no balé clássico. Aí no balé clássico eu já comecei a querer abrir meu horizonte, aí fui fazer dança contemporânea, dancei com Coringa, grupo de dança da Graciela Figueroa, uruguaia, aí dancei com Carlos Afonso, do Fonte, aí fiz dança africana, aí comecei a tentar tudo, jazz, né, para tentar entender outros estilos de dança que não fosse o balé clássico. E na música caiu de paraquedas para mim a Blitz. A minha vizinha era Márcia, que foi a minha dupla na Blitz, que falou: Fernanda, estou namorando um garoto que toca guitarra numa banda, eles querem 2 meninas, você não quer cantar comigo? Eu quero. Aí quando eu vi, aquela Blitz foi uma loucura. Caramba. As minhas filhas me perguntam: mas mãe, como é que era? Eu falei: filhas, era tipo Justin Bieber, as pessoas gritando embaixo no hotel. A gente chegava nos aeroportos, tinha milhares de pessoas para receber a gente. Então foi uma banda que abriu realmente o espaço ali nos anos 80, né, para a juventude que estava saindo da ditadura e falando seu texto, sua história. E eu vivi muito nova, um estouro fenomenal de sucesso, que foi muito importante para mim, para quando eu comecei minha carreira solo. Eu não tinha nenhum tipo de ansiedade, eu já tinha vivido um negócio gigante. Ao mesmo tempo, o balé clássico me dava aquele pé no chão, tipo, não dá para pirar com sucesso. Minha filha, no balé é assim, nunca tá bom, tá? Nunca. Você faz 2 piruetas, você pode fazer 3. Você faz 3 piruetas, você pode fazer 4. Você levanta a perna aqui, você pode levantar aqui. Você faz um development. Então, essa noção de uma certa humildade diante da arte, muita determinação, foco, vontade de alcançar sempre um outro limite, eu acho que me deu, e minha base familiar também, né, sempre muito pé no chão, eu acho que me deu essa estrutura psicológica para passar por um sucesso muito grande como foi a Blitz, sem eu ficar piradinha. Fernanda, você foi capturada pela arte e, evidentemente, né, passou a produzir no Brasil e pelo mundo a partir dela, no contexto de ditadura militar, como você falou, né? E a gente está vivenciando contemporaneamente agora, nesse exato momento, inclusive, um julgamento que rememora muito e que dialoga com um projeto de, né, revalorizar, lutar pela nossa cidadania, efetivamente, mas pela democracia acima de tudo. Uhum. Eu queria saber se no momento, né, ali dos anos 80, quando esse projeto está se gestando e vocês estão muito novos ainda produzindo e fazendo sucesso, vocês tinham uma dimensão e politicamente isso era relevante para você enquanto formação, enquanto apresentação, né? Se confrontar com aquele momento da redemocratização, mostrar que a gente precisa de fato romper essa linha que nos segurou durante 21 anos de ditadura militar. Havia uma necessidade de provocar, de romper, de estimular a criticidade daquele momento? Eu acho assim, eu nasci em 61, né? E 85 foi a anistia. Os anos 70, na minha casa, se falava muito sobre isso, né? Era uma questão muito importante. Meus pais, quando eu entrei na faculdade, que eu ia nas viagens, né, do DCE, estudantis, eles ficavam muito preocupados e tal, mas não me impediam, né? Eles achavam que era isso mesmo, né? Que a gente tinha que lutar para um Brasil realmente mais justo e
e livre. Então, eu, muito nova, ainda não entendi exatamente a dimensão do que era aqueles anos 70, em termos de desaparecimentos, torturas, mortes. Talvez eles até também, ainda que a ditadura escondesse tudo aquilo, esconde até hoje, né, que é um problema sério, eu acho, para a história do Brasil, porque a gente não tem conhecimento, independente de todos os documentários que foram feitos, né, da Comissão da Verdade. Eu acho que o brasileiro comum não sabe o que é ditadura. Dimensão, né? Porque se soubesse, não teria ninguém na rua pedindo ditadura militar. E não tinha pior, ninguém na rua dizendo que nós vivemos no ditadura militar. Isso é a maior loucura que eu já vi em toda a minha vida. Então, assim, como que nós podemos viver numa ditadura militar se as pessoas estão tendo um processo, estão sendo julgadas, estão tendo amplo direito de defesa? Tipo, e tá todo mundo se manifestando normalmente, não tem ninguém sendo preso. Gente, eu tipo fico assim, será que as pessoas entendem? Vai procurar um dicionário, assim, ditadura, sei lá. É uma coisa muito louca. Eu acho, Rafael, que a gente está vivendo um momento muito difícil no Brasil, no mundo, tá? Mas especialmente no Brasil, que é uma... A gente agora, nesse momento, eu acho que a gente vê como o Brasil realmente nunca investiu na educação, né? Eu vejo, assim, algumas falas do Paulo Freire, né, que aparecem para mim no Instagram. E é um cara que faz muita falta, né? Sim. E eu vejo que tem muita gente boa na educação, lutando, e eu imagino o que deve ser hoje ser um professor dentro de sala de aula, né, competindo com rede social, competindo com celular, competindo com uma sociedade altamente consumista, onde os valores realmente de cidadania, políticos... Porque teve uma narrativa que foi muito ruim, né? Que essa narrativa há muito tempo vem sendo construída, de que os políticos são todos ladrões, e na política ninguém serve, e a política é a pior coisa que tem no Brasil, e os políticos são as piores pessoas do mundo. Isso, para mim, é uma coisa, é um discurso que está sendo ali gerido, né? E gestado já tem um tempo. Sim. Que afasta todo mundo da política. E o que sobra é um discurso mesmo, o sistema, o sistema... Gente, o sistema é feito por nós, pela sociedade, o sistema está aí para a gente quebrar o sistema. É igual quando alguém chega para mim para assinar um contrato e fala, esse aqui é o contrato de praxe. Bom, o contrato é feito para a gente sair da praxe. Não, isso aqui é o contrato padrão. Padrão é feito para a gente ver e rever e transformar o padrão. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento muito importante, mas eu acho que as máscaras estão caindo. Eu acho que tem muito tiro no pé. Eu acho que a maior loucura assim, que eu vi foi essa história da família Bolsonaro, especialmente o Eduardo Bolsonaro, ir para os Estados Unidos e criar toda essa situação com o governo de direita, com o ditador, né, Donald Trump, e ficar prejudicando o país, né? Sim. Então isso tudo dá um nó, eu acho, nessas cabeças, porque do mito virou uma coisa maluca. Os patriotas viraram os traidores da pátria. Então fica uma coisa realmente maluca, assim, em termos de narrativa, em termos de entendimento, de cognição, fica uma coisa muito louca. Então eu acho que é hora da gente esclarecer, da gente conversar com as pessoas, né? Que realmente o Brasil é soberano e o Brasil é desigual, e o maior problema do Brasil é a desigualdade. O Brasil é 10ª, sei lá o que, 8ª, 10ª economia do mundo e está na lanterna dos países mais desiguais. Esse desenvolvimento humano lá embaixo. Então assim, eu acho que tá na cara que tem alguma coisa errada. Então vamos repensar os latifundiários ainda, né? Os donos de terra ainda, a reforma agrária ainda, porque fica tudo tudo manipulado, é muita fake news. Então o MST virou um bicho de 7 cabeças, mas aí quando fala que nós almoçamos e jantamos e os orgânicos do MST, aí a cabeça da pessoa faz assim, fica louca. Então eu acho que é difícil, porque a gente está vivendo um domínio das big techs, né, que são, na verdade,
a galera que mais tem dinheiro no mundo, e aí dinheiro significa poder, e poder domínio, e domínio de uma narrativa que é deles. Então fica complicado, mas a gente de formiguinha aqui, a gente vai tentando conversar com as pessoas, né? E é impressionante que você trouxe um elemento que eu concordo plenamente, né? A gente constata que a nossa educação ainda precisa avançar muito para uma educação de autonomia mesmo, Sim. né? Na própria pedagogia Paulo Freireana, como ele dizia. E é importante que toda vez que se tem um movimento em direção à valorização da cultura popular, né? Ou de investimento na educação para a maior parte da população, você tem um discurso de que isso aqui não atende aos interesses da elite, né? A gente pode rememorar, junto com esse projeto de reconstrução, até mesmo da publicação da Lata, relembrar de como Brizola, como Darcy Ribeiro foram vistos na época do Brizolão. Não, aquilo ali é espaço de favelado, aquilo ali é um lugar que o tráfico vai se apropriar. Né? Então esse discurso que, né, conspira contra a isonomia da educação e da cultura. É impressionante como a cultura e a educação, que são as principais armas de transformação da nossa realidade, são as que são mais atacadas por esses governos que têm, né, um claro projeto aí de manter nenhum tipo de avanço ou até mesmo retrocesso, o mais retrógrado possível. E eu queria pegar exatamente esse ponto para trabalhar em como, de certa forma, a arte pode ser um elemento, e que tem que estar associado, obviamente, à educação, de transformação nessa realidade, né? Como a volta do Ministério da Cultura é muito simbólico, sim, como a gente está vivendo um momento com ritos simbólicos para recuperar, né, e lutar contra esse sistema, né, tão retrógrado. E aí, e não é à toa que quando teve o governo Bolsonaro, eles demonizaram completamente, sim, os artistas, a cultura, acabaram com a Ancine, acabaram com... Né? Porque não é à toa, né? A cultura, ela realmente provoca, ela faz pensar, ela questiona. Então, é um lugar que é mal visto, né, por essa galera que não aceita isso, né? E não tem nenhum prazer, né, cultural, parece que não gosta mesmo. Né? E os grupos reacionários morrem de medo, de fato, da força que essa cultura tem, né? Algo que ficou mais nítido ainda durante a pandemia, mas que fica muito nítido numa expressão artística que você tem toda a propriedade para falar, que é a dança. E aí eu queria pegar um elemento específico da dança, e sobretudo da dança, né, a partir do funk. Eu acho muito significativo, e aí vamos entrar em um outro elemento que é muito forte na tua militância cultural, que é o protagonismo feminino, né? E eu vou trazer esse elemento porque eu acho muito simbólico quando a gente fala que se a menina quiser balançar a raba, que balance, porque, né, o corpo é dela e é fundamental que a gente tenha essa perspectiva numa sociedade que ainda é patriarcal, machista, que ainda impõe, né, a gente estava falando com relação ao voto, que ainda impõe a obrigatoriedade do voto feminino só ser colocado na Constituição brasileira a partir de 46, sim, é uma coisa sim, muito recente na nossa história. E eu queria saber como o corpo, né, e como a dança podem ser um instrumento dessa transformação. Eu tinha deixado isso meio lá atrás e quero resgatar agora. Por que a gente não tem mais projetos públicos, inclusive vinculados à própria educação pública, né, de estímulo, de incentivo à dança nas suas mais diversas formas? O que você pensa com relação a isso, Fernanda? Eu acho que essa coisa que você falou, né, da dança e de rebolar e da mulher e tal, eu acho no funk, né, especialmente no funk ou no samba ou na favela, eu acho que tem a ver também em relação à música com a questão do racismo. Eu me lembro desde sempre, quando tinha algum problema urbano no Rio de Janeiro, tinha um arrastão, ou tinha não sei o quê, a culpa era sempre do funk, do funkeiro, eu falava, gente, assim, são duas coisas completamente diferentes. O funk é uma música, é uma representação musical. E as pessoas estão ali escrevendo sobre a realidade delas. Vocês não querem? Que é uma porcaria, que é a letra, que não tem plural, que é poesia. Gente, vocês estão reclamando dessa expressão cultural, que é pobre, que é isso. Então muda a realidade das pessoas, que quem sabe elas vão, né, escrever sobre outras coisas. Sim. Então, e eu acho que assim, eu sinto até hoje, apesar do funk estar no mainstream, da Anitta estar no mundo, da Ludmilla estar no mundo, eu acho que ainda existe preconceito contra o funk, mas o preconceito é racial, o preconceito é o nosso racismo estrutural. É a mesma coisa que eu acho em relação à mulher. É um machismo estrutural que não aceita que a mulher possa rebolar e andar de shortinho e andar com não sei o quê. E isso, eu acho que está todo mundo
Eu me via 4 carnavais passados, quando minha filha tinha, sei lá, 18 anos, a outra tinha... que elas saíram de biquíni para ir para um bloco. Aí eu falei para gente, vocês vão sair assim? Falou, vou sair assim, quero sair de biquíni pro bloco. Tá calor, tô me achando linda, vou sair de biquíni. Mas, gente, tem esses caras que ficam pegando em vocês, que ficam não sei o quê. Mãe, eu não vou deixar de fazer minhas coisas porque os caras vão ficar pegando em mim. Se pegarem em mim, eu chamo a polícia. Eu falei, tá bom, então. Mas eu me vi, entendeu? Naquele papel de, gente, será que vocês vão assim de biquíni? Então eu também aprendo muito com elas, né? Agora eu não falo mais nada, faço sair como quiser. Mas eu acho assim, o corpo, ele é muito revolucionário, né? Então, e é um templo, né? É o nosso templo, é onde a gente está, onde a gente habita e como a gente se expressa. Então, eu acho que assim, a dança, a educação musical e a educação de dança, acho até que o teatro também. E essas expressões, claro, tem tudo, tem as artes gráficas, as artes plásticas, o cinema, a fotografia, o circo, tem tanta coisa boa que a gente pode aprender, marcenaria na escola, mas eu acho assim que dança e música, eles são muito fortes, né, para a nossa vida cotidiana. Então, tanto que você vê... São expressões de gestual, né? A agressividade das pessoas é dada pela voz e pela sua expressão corporal. É muito difícil você ver uma pessoa fazendo um ato agressivo que não seja nem pelo corpo, nem pela voz. É quase impossível. Então, eu acho que... Eu luto muito por isso, assim. Acho que a dança é uma coisa que é totalmente desvalorizada no Brasil. Gente, meus amigos dançarinos e bailarinos, é tipo assim, gente, não tem dinheiro para nada, não tem incentivo para nada, não tem festivais, não tem editais, não tem... É muito complicado, tem pouquíssimo, mas muito pouco. Eu acho que tem uma coisa da própria classe se organizar, mas é difícil, porque a gente que dança 8 horas por dia. Chega cansado em casa, como todo mundo, né? Como todo trabalhador brasileiro. E eu acho que é por isso também que às vezes dificulta a nossa atuação política, porque às vezes está cansado. É igual a gente tem um grupo de ação parlamentar chamado Pró-Música, que a gente vai desde 2006 no Congresso Nacional para tentar voltar a educação musical para a escola, para a gente discutir direito autoral, não só nas plataformas digitais, como na inteligência artificial. Mas é difícil você reunir, né, a nossa classe, os nossos amigos, nossos colegas músicos. As pessoas trabalham o tempo inteiro, as pessoas viajam o tempo inteiro. Então, assim, é difícil você pegar esse seu lado cidadão e pegar esse tempo para fazer isso, ainda mais hoje em dia, eu acho, sabe? Sim. Assim como você tem que pegar um tempo para você cuidar de você, fazer uma atividade física. Às vezes a gente não faz, gente. Às vezes a gente acorda de manhã, de noite, amanhã, de noite, fez nada. Não caminhou, não andou, não fez dança, não fez natação, não fez nada, entendeu? E isso é uma coisa que é importantíssimo para nossa saúde. Então, eu sinto falta, assim. Então, quando tem, por exemplo, 2010, surgiu a história do passinho. Sim. Como eu já sempre tive uma relação com a expressão cultural criada pelas favelas, me chamaram para ser jurada. E eu fui a muitas favelas ver os meninos dançando. E eu fiquei encantada. Eu falei, gente, é incrível mesmo, né? Porque além da coisa da música, além das letras, né, dos beats, dos grooves, do funk que é produzido, do samba que é produzido, do jongo que é produzido, de todas, né, as expressões, você tem agora uma nova expressão de dança criada no Rio de Janeiro, que é o passinho, que é incrível, porque dali é descalço, com a bermuda, com o som que tem. E hoje, assim, a gente tem o Tinho fazendo parte de uma companhia de dança que viaja o mundo inteiro. Você tem Sheik, que está agora no Egito. Você tem, depois, né, que teve ali o Dream Team do Passinho, Lelezinha. E você tem tantos outros bailarinos e dançarinos, né, ali, para você ver como é importante, né, quando um jeito, assim, um gênero musical ou de dança, ele realmente explode
como isso é uma coisa que influencia as pessoas. Tem muita gente hoje, muito mais bailarino hoje, eu acho, e dançarino nas favelas do que tinha antes do Passinho. Então, são essas coisas, né, que são incríveis, né? Fernanda, você falou desse convite para ser jurada do Passinho, e eu queria saber como é que para você receber esse reconhecimento por uma série de frentes de luta que você estabelece em nome da cultura, como a própria referência que você foi, né, e continua sendo na luta pela dignificação do funk, né, e pelo reconhecimento como patrimônio imaterial, cultural da cidade do Rio de Janeiro. Como você recebe quando você vê nessa tua trajetória, né, que completa aí ó, boas décadas de colaboração, mas como é que você vê quando alguém te convida e quando alguém te reconhece como alguém que te representa e que, né, tá ali para lutar junto de igual para igual? Eu recebo com muita humildade, porque da minha parte sempre foi sempre o que me levou para estar junto, né, e defendendo esse movimento que eu acho tão importante e que eu fico tão impressionada que a elite brasileira não se reconhece nesse espelho cultural, né? Porque a gente brasileiro, eu entendo a sociedade como uma extensão da minha casa. Então, a minha casa, tudo bem, eu tô ali no meu dia a dia, no meu mundinho na minha casa, mas eu olho de uma maneira um pouco maior, assim, a minha casa é a Rocinha também, a minha casa é São Conrado, a minha casa é o Leblon do Jardim Pernambuco e também é a Cruzada, porque eu preciso ver, eu preciso estar dentro desse espaço que é a cidade do Rio de Janeiro. Então, mas ao mesmo tempo, eu não sou favelada. Então, eu não tenho esse lugar de fala da pessoa que nasceu na favela, que teve todas as dificuldades, as faltas de oportunidade, né, para crescer na vida, para fazer o que ela quer, ter a oportunidade, né, de estudar o que ela quisesse estudar, como eu tive, né, esse privilégio, né, de não precisar trabalhar cedo e poder estudar e poder me desenvolver, mas eu sinto que as pessoas têm um carinho muito grande por mim. Eu acho que elas reconhecem o meu, assim, de verdade, a maneira com que eu entendo o funk e a favela, né, e aquele território ali, né, aqueles territórios. E as pessoas têm um carinho muito grande, assim, pelo que eu já fiz, pelo funk, pelo que eu continuo fazendo, não só na parte musical, como você falou agora com o Passinho e tal. Então eu recebo realmente muitos convites, né, dessa galera e vejo que tem esse carinho, assim. Muita gente me chama de madrinha e tal, mas não tem um preconceito por eu ser branca e talvez por eu ser mais velha, talvez por eu ter começado há muitos anos atrás. Não sei, talvez se eu fosse hoje uma menina nova, branca, se eu talvez tivesse a mesma entendimento e identificação. Mas como eu já estou há mais de 30 anos, né, nessa luta assim, de tentar criar essa ponte, porque eu não me vejo, né, nem sou uma pessoa só aqui né, da Zona Sul e brancos e elite, e nem sou da favela. Eu me vejo uma pessoa que, através da minha música, pode criar essa possibilidade dessa ponte, né, dessa ponte cultural, né? Esse diálogo é fundamental e eu acho que isso é a poesia, a coisa mais mágica e bonita, né, dessa arte que vai para o mundo. Agora eu quero também, você citou essa questão geracional, você já tá, das suas filhas, você está, né, fazendo um trabalho, relendo ou se encontrando com a artista de 30 anos atrás. Como é que é esse processo? Como é que é esse reler, né, evidentemente mais madura, com uma perspectiva atual, mas como é que é ver o que você produziu e como isso ainda ecoa de forma tão potente até hoje? Como está sendo essa revisitar a Fernanda de 30 anos atrás? Olha, Rafa, é o seguinte, cara, eu fiquei muito surpresa, porque a princípio eu tinha imagens, né, eu gravando aquele disco, eu mixando aquele disco em Londres, eu fazendo o clipe, aquelas imagens de making off e imagens da capa do disco, e eu fiquei muito impressionada porque a primeira coisa que me fez
ter vontade de fazer esse projeto foi quando eu ouvi o disco agora. Eu não costumo ouvir meus discos depois que eu lanço. Eu lanço e depois fica lá aquele disco, não fica ouvindo. E aí, quando o Severo, que é o diretor do documentário, me ligou no ano passado e falou, olha, eu tenho umas imagens bem legais. Aí eu falei, deixa eu ouvir o disco, porque eu acho que isso é que vai me dizer sim ou não. E aí eu achei o disco muito atual. As letras, os arranjos, a produção musical, a sonoridade. E aí eu comecei a... Falei, bom, gente, então é possível falar desse projeto hoje, em 2025. E aí sim eu mergulhei, de fato, né, em todo o material que eu tinha. E eu acho que é um assunto que é para hoje. Que é assim, eu acho que com a inteligência artificial a gente consegue produzir uma música, um texto, uma foto em 5 horas. Um dia. Nessa época do mundo analógico dos anos 90, era outro tempo. O tempo parece que era diferente. Então, assim, o processo de criação do Da Lata vai mostrar para as pessoas a profundidade, né, que se tinha. Não vou dizer que não se tem hoje não, mas pode ser que não se tenha, como se tinha antigamente, de você criar com as pessoas, né? Com os compositores cara a cara, escrevendo e reescrevendo, e o seu parceiro ali. Depois com o músico, achando a melhor frase de guitarra, a melhor frase de baixo, e com o produtor para achar o melhor timbre, e com o fotógrafo para achar a melhor luz e a melhor cenografia, e com a Débora Coker para achar a melhor coreografia, comigo, com quem estava participando. E depois na montagem do show, como era criar um cenário, uma coreografia, um figurino, nessa representação mágica, né, que a gente tanto quer quando alguém compra o ingresso e vai assistir seu show. Então eu acho que esse universo da Lata, ele foi muito rico, com pessoas muito talentosas, que 30 anos depois estão todas aí estouradas. Né? Então, Walter Carvalho, um cineasta, Débora Coker está ganhando o prêmio de dança, a Cláudia Kopp, que está no Oscar com figurino, o outro. Então, assim, é uma geração que também me orgulha muito, sabe? Uma galera que... Porque 30 anos não são 3 meses, né? Nem 3 anos, são 30 anos. E que tudo pode ter se perdido, né? Pessoas podem... E tá todo mundo ali. E no documentário eu consegui juntar 33 entrevistas de pessoas que, né, que tem a ver com esse universo, que estavam lá. Então, para mim, esse projeto, ele fala sobre hoje, né? Que eu acho assim, fazer arte hoje é muito mais sobre esse processo de criação do que sobre o resultado final. Porque o resultado final é o que eu te falei, com a IA você pode ter em um dia. Agora, são 30 anos em que você também releu os avanços e retrocessos da nossa história a partir dessa cidade, purgatório da beleza e do caos, a partir, né, desse rio, que é o Rio de Cidades Misturadas. Eu sempre estou te parafraseando, mas citando a referência nos meus textos. Mas a gente precisa compartilhar utopias. Eu acho que a gente, né, vive um momento onde é preciso reafirmar o óbvio, e é preciso reafirmar que a gente tem que estar junto e disposto a lutar, né, por cada vez mais, por uma sociedade cada vez mais justa e igualitária. Nesses 30 anos, você, olhando para essa produção e para os elementos críticos que você trouxe, né, de 95 para cá, numa época em que Favela Bairro começava, numa época que os arrastões, né, botavam em xeque para quem é esse espaço público fundamental, né, do litoral do Rio de Janeiro. Você consegue enxergar hoje pontos de avanço? A gente avançou nesses 30 anos? A gente consegue compartilhar utopias? Óbvio que tem muito ainda pra gente... Eu acho que sim. Acho que sim. É claro que ali nos anos 90 teve uma coisa interessante que aconteceu musicalmente com essa geração ali comigo, Lenine, Carlinhos Brown, Pedro Luiz, o Rapa, Chico Science, Nação Zumbi, que eu acho que era uma galera que colocou um pouco mais o Brasil na produção musical. Porque nos anos 80 a gente estava saindo da ditadura, a gente tinha como referência muito rock inglês e americano.
Então não era incomum alguém falar, o Legião Urbana é o The Smiths brasileiro, o Paralamas é o Police brasileiro, não sei o quê. E eu acho que nos anos 90 a gente conseguiu colocar um pouco mais o Brasil nisso, que eu acho que é isso mesmo, Fernando Henrique entrando ali, né, a gente tentando consolidar um pouco mais a nossa ditadura, ainda frágil, como a gente pode ver até hoje, que é uma luta, né, para a gente conseguir manter a nossa democracia, porque é um negócio de golpe atrás de golpe continuado, que eles não dão trégua. Assim, a classe dominante brasileira, a gente se envergonha, porque esses caras, a ganância, o egoísmo, a falta de visão, assim, eles não percebem, por exemplo, eles reclamam da violência, eles não percebem que a violência vai bater na porta deles, sim. A gente podia estar num Brasil sem insufilme, sem grade nos prédios, sem prisioneiro de nós mesmos, se a gente tivesse um pouquinho mais de consciência social mas um mínimo, sabe? Não estou pedindo para ninguém aqui ser comunista, não, naquele velho e bom, né, padrão lá só garantir de Lenin, não. As causas pétreas da Constituição já vai... Então, assim, eu acho que nos anos 90 a gente surfou esse vento um pouco mais da liberdade, que foi importante para a gente. Mas eu acho que a gente avançou, teve algumas coisas muito ruins que aconteceram no Rio de Janeiro, especialmente a milícia, né, que ali nos anos 90, início dos anos 90, a gente não via isso, né? O que a gente via dos comandos de comando era comando de tráfico e comando de colarinho branco, assim, mas a milícia era um negócio que ainda não estava clara pra gente, né? Você tinha no máximo ali a contravenção do jogo do bicho e tráfico de drogas, então foi uma coisa que esse domínio, né, que eles impuseram nas comunidades e com esses pagamentos de proteção, de comércio, de casa, não sei o que, isso foi uma coisa muito ruim, né, que aconteceu. Mas eu acho que teve um lado, uma agenda toda mais humanitária, né? Que eu acho que a gente avançou, né? Em relação à conscientização da mulher, né? Dos nossos direitos. E diariamente a gente colocar a importância, né, da gente falar sobre feminicídio, sobre misoginia, sobre números e estatísticas de violência da mulher. Eu acho que a gente avançou também no debate em relação à causa LGBT, sim, que eu acho que é importante também, era uma coisa muito mais fechada no armário, ninguém falava, então eu acho que hoje se fala muito e tem que se falar. E em relação ao racismo também estrutural, foi uma coisa que também a gente conseguiu avançar, até mesmo nessa expressão, né, que a gente não falava, né, naquela sim, época, e que a gente vê a cada momento e a gente consegue detectar isso, é importante que seja detectado isso a cada momento. Então, acho que essas pautas mais, né, humanitárias, assim, eu nem sei se é humanitárias ou uma pauta, você que é historiador pode até me dizer qual é o termo correto, mas eu acho que é importante uma em relação... basal, republicana, uma coisa do povo. Mas da liberdade individual de cada um ser o que né, e garantir esses direitos, né, que a gente vê o tempo todo ameaçados. Né, quando entrou o Bolsonaro, que não vai sim, deixar o filho namorar uma preta e que o outro prefere morto do que gay e que a mulher tem mais que morrer e apanhar e ser estuprado porque não é feia, que é bonita. Então, essa galera, né, da extrema-direita, foi talvez uma das coisas mais nefastas que a gente está vivendo nesse momento, porque a gente vê claramente que essa galera estava aí, né? Tem uma parte da sociedade que estava aí, e isso até quase me assustou, não sabia que era nesse nível, tá? É claro que a gente tem um padrão um pouco mais que a gente consegue enxergar, que é um homem branco 50 a mais, mulheres brancas 50 a mais, da elite, mas tem também, não tem só essa gente. Tem capilaridade até nas classes populares, infelizmente. Tem. Então, assim, como esse discurso conseguiu capturar essa gente, né? Sabe? Porque essas pessoas têm filhos gays, essas pessoas têm filhas estupradas, essas pessoas têm, né? Têm filhos pretos, às vezes são negros, às vezes são mulheres negras gay e que têm essa maluquice. Então, tipo,
Mas eu acho que. Eu espero, tá? Eu sou uma pessoa otimista, eu sou tipo você. Eu ainda Temos penso que nos retroalimentar. Eu ainda penso que existe uma utopia. Eu não sou aquela pessoa que o mundo acabou, acabou tudo, fudeu e, sabe? E o que resta agora é a gente morrer rápido, sabe? Não ter mais filho, não ter mais neto. Não, eu não sou assim. Eu ainda tenho uma esperança. Claro que para mim, por exemplo, a maior ameaça ainda são essas big techs, ainda são as telas, porque eu acho que isso é uma coisa muito estranha para a criança que está nascendo agora, para os pais que trabalham o dia inteiro e como é que vão resolver isso, que não estão plugando os filhos nos iPads, nos celulares. E aí o que está dentro, né? O maior perigo que a gente vivia, que a minha mãe dizia, era na rua. Sim. Não vai pegar o ônibus 3 da manhã. Não vai... O maior perigo Agora o perigo hoje tá em está casa. aqui. Não. Porque a gente não vê o que eles estão vendo dentro do quarto, nem com um amiguinho, nem com nada. Então, você não sabe o que isso está forjando, né, nessas crianças. Mas, cara, eu continuo sendo uma pessoa otimista porque a gente tem que ter aquele lado lá, que é o lado que eu chamo do bem, sabe? Apesar que todo mundo tem um pouco de bem, um pouco de mal, eu acredito nessa que a gente é um pouco de tudo, mas com certeza a gente tem que ser otimista, cara. E eu sou uma pessoa otimista. Fernanda, eu sei que papo bom passa rápido, a gente também não pode, né, te ocupar tanto, dava para ficar conversando o dia inteiro, mas eu sei que tá corrido e por questões que são muito importantes e que a gente vai estar vendo aí e vivenciando esse trabalho. Mas eu queria pegar o gancho, né, de 30 anos para frente. A gente releu 30 anos atrás. Fernanda também, importantíssimo deixar claro que todos nós somos multifacetados, mas você mais do que muitos, além de estar no campo cultural, na produção, na dança, mãe, né, preocupada com as suas filhas. Daqui a 30 anos, vamos fazer uma projeção. O que você espera, né, de Brasil, não vou nem falar de mundo, vou falar da nossa realidade, que provavelmente suas filhas, talvez seus netos encontrem, né, de melhor para a nossa sociedade? Olha, se você me perguntar hoje, eu fico preocupada, porque cada dia é uma surpresa desagradável, né? É um negócio assim, sei lá, há um tempinho atrás era o Trump, o tarifaço, e depois a possibilidade de uma invasão militar e não sei mais o quê, e a guerra, Gaza, né, como a gente está vendo, e Ucrânia. Então o mundo está meio degringolado. Agora, eu acredito também que para toda ação existe uma reação. Então eu acho que é impossível, como falei, sou otimista, é impossível que a extrema-direita vai chegar num momento e que vai ter essa reação forte. E eu acredito sim que vai ter da parte progressista da sociedade, um avanço maior e, com certeza, acredito na vitória em cima desse pensamento retrógrado. Eu acredito nisso. Agora, não sei se agora já, porque assim, o problema do Brasil é que toda hora tem alguém querendo dar o golpe. Esse é o problema, né? Desde sempre na nossa história. A gente não consegue um tempo de paz, sabe? É um negócio que os caras não conseguem, né? A gente viu isso agora claramente, sabe? A gente teve ali foi Lula 1, Lula 2. Quando a Dilma entrou, eles já não aguentaram. Na reeleição com a Aécio, aí não deu para eles, entendeu? Vai enfia o Temer, e aí enfia, e bota o Lula preso, e aí se você for hoje falar, estão querendo prender o Bolsonaro para tirar ele das eleições no ano que vem. O que aconteceu antes? Qual foi o plano que se usou antes disso, né? Só que agora é de verdade, né? O cara realmente tentou um golpe de Estado, só que as pessoas não sabem o que é isso. As pessoas não sabem o que significa um golpe de Estado, não sabem o que significa ditadura, não sabem nada, entendeu? Essa que é a verdade. Punhal verde e amarelo. Não, então, tipo assim, mas eu acho que daqui a 30 anos, eu não acho não, eu espero. Eu espero que daqui a 30 anos eu vou estar com 94 anos, ainda sendo apresentada com vocês, a garota carioca, swing, sangue bom. Muito bom. Cara. E é isso. Fernanda, eu só quero terminar com uma última questão que para mim é muito simbólica e muito metafórica do teu trabalho que está sendo relido, né? A lata,
o elemento da lata, né? Porque a lata, ela ajuda a reluzir, refletir, mas ela também te blinda teu corpo, como tá naquela foto maravilhosa, né? Mas ela também é um elemento que é a apropriação, a ressignificação da gambiarra carioca. É pegar algo que já teve um uso e que agora passa a ter múltiplos usos. E usos, inclusive, sonoros. Como é que sai esse insight, como é que surge esse insight da lata como elemento nessa narrativa musical que você produz? Eu acho que foi bem isso que você falou. Foi a ideia, assim, tinha até um enredo que eu participei da Unidos da Ponte, em 97, que me chamaram porque o enredo era da lata do lixo ao luxo da lata. Olha! Então, eu acho que é bem por aí, que assim, a nossa sociedade, assim, né, a maior parte do povo, ele improvisa. Ele improvisa o batuque na frigideira, ele improvisa o batuque, tem aquela expressão de lata d'água na cabeça, né? É uma representação muito forte do povo brasileiro. Esse material, né, que não é prata, que não é ouro, né, e que está ali no ferro velho, mas que, né, eu coloquei no meu cenário e parece uma coisa grandiosa e linda e maravilhosa, sabe? É a história de pegar 2 frigideiras e botar no peito e tirar a mulher da cozinha e botar na frente do palco brilhando. Eu acho que tem também a expressão na lata, né, que é dizer na lata, que começou com aqueles radialistas lá atrás, mas que a gente está aqui para isso, eu, você, a gente que luta, né? A gente está aqui não é para ficar, né, ali em cima do muro, é para dizer na lata mesmo as coisas. E o da lata, né, que na verdade é o título, que é uma referência àquela gíria que apareceu por conta da boa qualidade da maconha que foi dispensada no mar, naquele navio Solanistar que estava sendo monitorado pela polícia e ficou naquela época, né, aquela gíria que quer dizer de melhor qualidade. Então, eu acho que... E sem contar do protesto, porque bater lata é reclamar, é reivindicar, é a capacidade que você tem de mostrar sua insatisfação. Não fizemos isso na pandemia? Sim. Fizemos isso. Então, eu acho que a lata ela é muito representativa do Brasil, do brasileiro. Né? E outra coisa que eu acho bacana que você trouxe como um elemento fundamental, e eu sempre cito, né, o geógrafo, para mim, negro, fundamental da nossa história, né, que é o Milton Santos, que ele fala isso, né, da cultura da escassez, é a possibilidade de você produzir com o que você tem. E é impressionante você saber que você pode produzir uma sonoridade a partir da lata, seja ela como elemento de acústico, de caixa de amplificação dos anseios populares, da necessidade de falar, seja ela como elemento percussivo, cenográfico, mas acima de tudo, um elemento que está em qualquer lugar, você pode pegar e ter acesso a ele, né? Essa acessibilidade da lata é maravilhosa também. E tá em tudo, né? Tá no pipoqueiro, tá no ônibus, tá em, sabe, onde você segura no ônibus. Essa coisa da lata, ela tá presente na nossa vida o tempo inteiro, né? É muito legal, assim. Eu acho que isso tudo fala um pouco, né, sobre o Brasil de hoje ainda, né? E o que você espera que as pessoas, né, quando olharem para esse trabalho, para esse material complexo que tem, né, múltiplos desdobramentos, quando elas lerem, quando elas assistirem, quando elas ouvirem, o que você espera produzir nessas pessoas a partir dessa reflexão de 30 anos de trabalho de Na Lata? Eu acho que eu espero... Bom, antes de mais nada, espero que elas gostem, né? Que elas gostem de ver o filme, de ler o livro, de ouvir o vinil. Eu acho que eu quis dar essa experiência também de física, sabe? Porque tudo agora é digital, tudo é na nuvem. Então você tem um livro para você ler na sua mão, tem um vinil para você botar quem tiver na vitrola, mas não tá só na plataforma do Spotify, que se tiver uma briga com a gravadora, tiram e você não tem mais aquilo. Porque hoje em dia você não compra mais a música, você aluga. Então se o detentor daquela música resolver tirar, você não tem mais. Então... eu espero, primeiro, provocar um pouquinho essa reflexão sobre o mundo analógico e digital, que eu acho que foi uma grande diferença que a gente viveu da minha geração. Tem até um amigo meu que fala assim: Fernanda, você se lembra da profecia do Nostradamus, que dizia que o mundo ia acabar no ano 2000? Aí ele falava, acabou. Aquele mundo acabou. Realmente, a internet e o mundo digital foi a partir dos anos 2000. É verdade. Então, eu acho que
E não é que é impossível a gente ter alguma coisa hoje em dia mais nostálgica de querer voltar ao mundo analógico. Ninguém consegue mais. Mas é interessante a gente ver como é que era criado, como é que eram feitas as coisas produzidas, né, naquela época. E o que isso tudo representava em termos de relacionamento pessoal, cara a cara, olho a olho, papos e conversas, né? E não só pelo WhatsApp ou pelo... mas eu acho que vai ser um trabalho consistente, é um trabalho consistente, e eu acho que isso passa para as pessoas, e eu acho que essa é a ideia, quanto menos superficial hoje em dia, melhor. E além de registrar, de evidenciar essa produção, evidentemente que isso vai rodar pelo Brasil inteiro. Você já tem plano de que... Espero. Então, fora o Festival de Cinema do Rio, que o documentário vai estar lá, a gente já tem um convite para o Festival de Brasília, em novembro. Olha, que maravilha. E a gente está inscrevendo em vários festivais, de Lisboa, aqui do Brasil. A gente quer que esse filme percorra o mais, né, festivais que a gente possa, mais possível que a gente consiga, né? E o livro, a editora Cobogó vai editar e deve estar aí nas livrarias. E o vinil também vai estar por aí, gente. Lojinha, Garota Sangue Bom. A pessoa não pode ter... Olha, você que está aí em casa tem que adquirir o combo, ver o filme, ler o livro, correr atrás do vinil, não pode perder essa oportunidade. E também, assim, agora para fechar mesmo, olha, papo bom, né? Você não quer terminar, você fica insistindo, a Fernanda, ai meu Deus, eu tenho que trabalhar. Mas falando de papo bom, de olho no olho, dessa possibilidade analógica, né, de resgatar esse momento, eu queria terminar com um contexto, assim, né, esperançoso do que vem aí. É óbvio que esse trabalho, né, repercute, vai deixar uma semente fundamental, mas eu queria saber, esse projeto, ele se encerra em si, porque nós temos mais álbuns ainda para revisitar. Você pensa nisso ou não? Ou é um marco desse trabalho em especial? Por que ele foi o trabalho escolhido para essa... Olha, eu pensei nesse trabalho esse ano porque a efeméride era 30 anos. Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente me cobrando algum tipo de comemoração e celebração do primeiro disco do Sla Radical, porque é um disco muito importante para pista, para música eletrônica. Foi daí que eu fui considerada a mãe do pop dançante brasileiro a partir do Sla Radical. Mas eu não posso, gente, eu não tenho saúde, tá? Então, assim, se eu vou comemorar o Raio X, por exemplo, que é um disco maravilhoso, com tantas participações incríveis, que fala um pouco mais sobre o Brasil do que exatamente sobre o Rio de Janeiro. Tem uma revista que eu fiz na época, com 42 artistas plásticos, gráficos, fotógrafos, designers, não sei o quê. Mas eu não sei, porque o que eu quero é o seguinte, ano que vem também comemorar esse da Lata fazendo show. Sim. E aí eu vou começar a ensaiar agora em novembro, para 26 fazer esse show e começar também a trabalhar. Então 26 de novembro já está dado que é a data para começar o show. Começar o ensaio, gente. Tem uma montagem inteira, tem a cenografia, que eu já estou querendo botar pressão para o figurino, a coreografia, o ensaio com a banda. Mas eu também quero começar a trabalhar no material novo, inédito, né? Poxa. Então é muito trabalho, gente. Fernanda, eu só posso te agradecer pela tua disponibilidade, a tua simpatia, a tua representatividade. É muito importante deixar claro que a tua arte me representa enquanto suburbano, enquanto pesquisador, enquanto educador. E eu sei que representa muita gente. Então é fundamental a gente saber que a gente está do lado de pessoas que compartilham e lutam por aquilo que a gente acredita, que não é nada além de uma sociedade justa, igualitária, com direitos para todo mundo. Exatamente. É simples, gente. É muito simples. Obrigado, Fernanda. Olha, te agradecer demais e pedir para você convocar todo mundo aí, ó, a câmera é sua, para compartilhar daqui a pouquinho, tá estourando, tá saindo junto com você, o quê? Gente, Fernanda Abreu, da Lata, 30 anos. Assistam o filme, leiam o livro e ouçam o vinil. Valeu, Fernando. Pô, Fernando, muito obrigado. Salve a cultura suburbana e salve o da Lata. Brigadão. Que bom. E aí, gostou? Não se esqueça de dar uma força, curta, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Papo de Subúrbio, onde a cultura e a comunidade se encontram. Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Espalha pra geral. Vem!